Eu sou o Marcelo Denardi. Oi, eu sou o André Oliveira. E hoje eu vim aqui para perguntar um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre o que é o programa FAST 30. Então, assim, para ficar claro, eu sou irmão do André Oliveira. Eu estou auxiliando em algumas partes técnicas com relação ao programa online, por eu ter mais facilidade com algumas ferramentas do online. E também eu, a partir de hoje, estou participando do programa FAST 30. Eu estou participando como um aluno verdadeiro, sem nenhum tipo de vantagem nem benefício. E também estou entrando numa área desconhecida para mim. Por quê? Porque, embora eu seja irmão do André, eu nunca tive hábito nenhum de atividade física, de dieta. Pelo contrário, eu sempre tive uma vida bastante sedentária, com fast food, com comidas erradas. E até que eu estou hoje com sobrepeso, pesando 106 quilos e 600 gramas. Eu tenho hoje 34 anos de idade. Embora eu seja alto, né, tenho 1,84 m de altura, já é um sobrepeso que atrapalha tanto na minha saúde quanto na parte estética. Então eu queria saber um pouco mais sobre o programa FAST 30. A primeira dúvida que surge na cabeça de todo mundo é: existe alguma parte física no programa FAST 30 ou todo o acompanhamento é feito online? Vamos lá, então o nosso programa FAST 30, ele é todo formatado para que seja feito online, onde eu e a minha equipe acompanha essa pessoa diariamente, preenche planilhas para que tenha um acompanhamento individual dessa pessoa, da evolução dela dentro do nosso método. Essa pessoa fica aí comprometida a enviar informações para mim, para a minha equipe, diariamente, para que nós possamos entender como vem dentro do programa o desenvolvimento dela, o emagrecimento dela. Eu sei que a procura pelo treinamento, né, vamos chamar assim, que você já tem físico é muito grande. E a gente tinha notado já, né, agora que eu estou me inteirando ainda mais do assunto, sobre a barreira que havia das pessoas que moravam distante e dependiam do físico. E essa barreira também, muitas vezes, pelo acompanhamento digital, vamos dizer, online, a barreira criada era da atividade física. Como que iria se fazer uma atividade física, sendo que não está dentro de uma academia específica, com um professor específico? Então, como que funciona a formatação do FAST 30 na parte física, na parte de atividades? E se tem atividades físicas? Legal. Então, eu vou falar um pouco sobre a parte física, sobre a clínica de treinamento que eu mantenho aqui na cidade, sobre os alunos que estão presencialmente comigo no dia a dia. Eles passam por uma consulta inicial e por reavaliações mensais e treinam junto, orientados da minha equipe na clínica. As pessoas de longe sempre houve essa lacuna em: eu quero fazer o programa, eu quero passar por esse emagrecimento, eu quero ter o mesmo resultado dos seus alunos presenciais, mas moro longe. Como eu faço? Então, como um padrão, como um protocolo meu de trabalho, formatado por mim, essas pessoas que me procuram normalmente têm sobrepeso ou obesidade em seus mais variáveis graus. E elas começam sempre a fazer atividades aeróbicas, exercícios aeróbicos. O que é exercício aeróbico? Uma simples caminhada. Então, a formatação do FAST 30 foi feito para que, de uma forma à distância, longe, a pessoa faça uma caminhada. Isso tem o aplicativo que ela manda todos os dias, com o que foi percorrido. Então, dentro da formatação do FAST 30, sim, existe atividade física, não todos os dias, variado, sequenciado e linkado com o programa de dieta. Tem sim como ser feito à distância essas atividades físicas e nos enviar a minha equipe. Legal. E sobre a efetividade do programa mesmo à distância, porque há muito que se fala a respeito de que à distância a pessoa perde o entusiasmo, a pessoa fica com uma lacuna de informações. Como que tem sido esse primeiro piloto que está sendo feito, né? Que na verdade não é um piloto, teve todo um planejamento, mas está rodando agora. Então fala um pouquinho sobre os resultados, como
tem sido, se está sendo melhor, pior ou igual ao físico. O que você tem percebido pela análise de resultados? O que eu tenho percebido é assim, a formatação do FAST 30 foi feito para que o aluno tenha um compromisso diário comigo e com a minha equipe. Então, ao longo do dia, ele tem que nos enviar várias informações. E isso deixa ele comprometido, deixa ele amparado, deixa ele sustentado por mim, pessoalmente e pela minha equipe, para que se evolua. O que eu vejo em muitos programas é que a pessoa recebe um protocolo e tem que desenvolver esse protocolo de forma sozinha ao longo dos 30 dias, dos 60 dias, enfim, cada protocolo é de uma forma. Nós temos também a nossa comunidade, onde todos interagem entre si, e eu sempre costumo dizer que todos remam no mesmo objetivo do emagrecimento. Então, uns ajudam aos outros. O que eu tenho observado, hoje nós estamos aí no 6º dia do nosso programa FAST 30, nós temos várias pessoas com emagrecimentos espetaculares. Posso falar aí de hoje eu aferir um emagrecimento de 6,7 kg em um dos integrantes, 6,2 kg em outro, mulheres perdendo 5 quilos, e lembrando que nós estamos apenas no 6º dia. Então, pela formatação que foi feita, pelo acompanhamento que vem sendo feito por mim e pela minha equipe, ele está sendo sim mais efetivo que o meu presencial, e as pessoas estão se sentindo mais amparadas, mais sustentadas umas nas outras e mais acompanhadas por mim e pela minha equipe diariamente. Legal. Uma dúvida que eu tive, e eu sei que é complicado, é que o programa ele dura 30 dias. A promessa que eu recebi do programa seria perder 7 quilos no mínimo em 30 dias. É claro que a gente entende que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas também que há um padrão. As pessoas que estão procurando têm no mínimo um sobrepeso e até uma obesidade. É claro que isso vai fornecer resultados diferentes. Eu peso hoje 106 quilos e 600 gramas, meu peso ideal acredito que seria em torno de 90 a 95 quilos, bastante. Eu sei que perder 7 quilos é muito difícil, não é uma tarefa fácil, nos métodos tradicionais, porque eu já tentei muitos, e eu acabo desistindo antes do final, porque é muito lento. Então assim, eu vou ser direto, eu posso confiar que eu vou perder 7 quilos no final dos 30 dias? Sim, você pode confiar pela sua composição corpórea, com toda certeza você perderá os 7 quilos ao final dos 30 dias. Isso é uma garantia pessoal minha para com você, você seguindo corretamente as orientações que eu envio todos os dias, você pode ter certeza que você vai conseguir esse resultado, uma vez que no 6º dia nós já temos homens com 6,2 kg a menos, faltando 800 gramas para bater a meta que estou prometendo para você para 30 dias. Então, ele é mais efetivo, ele é mais rápido, ele é mais comprometido. Se as pessoas não enviam informações, elas recebem mensagens minhas de o porquê não enviou a informação, o que está acontecendo. Então, sim, de uma forma efetiva, rápida e poderosa, você vai perder peso sem o uso absolutamente de nenhuma medicação, de nenhum remédio, de nada mirabolante. De forma simples, rápida e segura, você vai recuperar a sua forma física e a sua saúde. Esse era um dos pontos que eu ia tocar. Eu sou uma pessoa extremamente restrita à medicação, suplementação. Então, assim, eu vou linkar já 2 perguntas que eu já tenho a resposta, porque hoje eu iniciei o programa. Inclusive, eu iniciei o programa porque eu vi o resultado de uma semana, 6 dias no caso, já de evolução dos alunos, porque eu estou acompanhando de perto, por estar engajado nesse projeto, e aí eu tive muito mais motivação para começar. Mas enfim, como eu sou relutante ao uso de medicamentos, suplementos, qualquer coisa fora do padrão natural, e também o meu receio era, por eu ser sedentário, eu ter que me expor a um tipo de atividade física, alguma coisa que fosse além do que eu poderia fazer, ou seja, não poderia de capacidade física, mas de capacidade mental também, por ser uma pessoa sedentária. Então, assim, queria que você deixasse claro para todo mundo, eu não estou fazendo uso de medicamento, nem de suplementação, eu estou fazendo uso de alimentos
no geral, de atividades físicas que hoje, por exemplo, que é o meu primeiro dia do programa, eu já executei tranquilamente. Então eu queria que você falasse claramente se existe algum tipo de restrição para algum tipo de pessoa, algum grau de obesidade que as pessoas vão perdendo mobilidade, capacidade aeróbica. Se existir, você fala. Se não existir, ou então alguma pessoa que necessite de algum medicamento, joga na mesa tudo que for real a respeito disso do programa, porque eu acho que é uma dúvida que pode vir na mente de muita gente. Claro. Então vamos começar falando desse grupo FAST que está em andamento. Esse grupo é um grupo de 80 pessoas, tá? Nós não estamos dando estatísticas e números de apenas 3 indivíduos. Nós temos 80 indivíduos no grupo, então é um grupo grande com muitíssimos resultados. Eu sou totalmente contra atividades físicas que eu chamo de mirabolantes, tá? Com o passar do tempo, a indústria fitness foi criando coisas mirabolantes. No meu programa FAST 30 tem só caminhada. Caminhar é você colocar um tênis e ir andar num parque, você andar em volta da sua casa ou você andar numa esteira, tá? Então é algo natural do corpo. As pessoas perguntam também, tem corrida? Não, não tem corrida. Tá? Eu particularmente não gosto de corrida, não acho fisiologicamente, biomecanicamente que seja útil ou agradável ou natural do corpo humano correr. Tá? Então eu gosto de caminhadas, o nosso programa é todo formatado com caminhadas, cada dia um tempo, cada período linkado com o resto do programa. Hoje foi 45 minutos de caminhada, uma caminhada na esteira, entre 5 e 6 km por hora, tranquilamente, qualquer pessoa consegue realizar. Eu já vou voltar falando em quem pode fazer ou não, mas ainda falando de alimentos. Eu não gosto de suplementação, de suplementos alimentares, também nós não utilizamos em absoluto nada. Eu sou favorável, eu sou um grande defensor de refeições de verdade, comida de verdade, legumes, verduras, ovos, carnes. Comida de verdade, a comida que a terra nos fornece e a comida que biologicamente o nosso corpo foi programado e projetado para comer. Então, nada de industrializados, nós usamos algumas coisas industrializadas, alguns alimentos industrializados, mas é o mínimo do mínimo do mínimo. Em sua grande maioria, em sua maior parte, alimentos de verdade. Alimentos de verdade. Sempre costumo falar, a gente come o que foi plantado e o que morreu. Então, esse é o segredo, esse é o cerne da nossa alimentação. Com relação às pessoas que podem participar ou não. Todo mundo pode participar, todo mundo vai conseguir fazer atividade física. Então vamos pensar em corpos treinados de um atleta. Ele vai andar 40 minutos e tranquilamente ele vai andar num ritmo alto, ele vai conseguir fazer isso numa velocidade. Então vamos pensar que em 1 hora um indivíduo treinado ande 6 km, é mais ou menos isso, tá? E vamos pensar que um indivíduo não treinado ande 2 km, tá? Houve uma diferença? Não, o que andou 2 km, aquilo era 100% dele. O que andou 6 km, aquilo era 100% dele. Então a intensidade com que ele executa as atividades físicas depende da condição física dele e progressivamente isso vai melhorando. Tá? Então a pessoa que andou 2 km hoje, semana que vem ela vai andar 3, até ela chegar entre mais ou menos um indivíduo mediano, ele anda 5 km em 1 hora. Então, ele vai progressivamente melhorando até chegar no que é a média populacional. Todos podem fazer parte, todos podem conseguir resultados fazendo tudo dentro do seu limite, as atividades físicas dentro do seu limite e o que é orientado por mim, pela minha equipe. É por isso que eu encontrei no programa toda a atividade física por tempo, não por distância nem intensidade, é só o tempo. Então agora fica mais claro pra gente. Uma outra dúvida que também surgiu, né, e acaba sendo também da maioria das pessoas, é aquela história da nossa avó que falava: come para ficar forte, come para ficar saudável. A gente é criado com uma ideia de que é saudável quem tá gordinho. Saudável, que eu digo, com maior resistência a, sei lá, gripes, e enfim, com maior resistência mesmo, e comendo bastante,
ir comendo alimentos que são fortes, vamos dizer, e o programa ele inclui uma alimentação que é mais saudável, né? Vamos dizer assim, são alimentos específicos e não são em quantidades da vovó, de comer até explodir, e também não passo fome. Eu, pelo menos no primeiro dia, não estou passando fome. Mas como que você vê isso clinicamente? Já houve teste? Como funciona essa parte? Para a gente não ficar fraco. Então vamos lá, vamos partir do conceito do que por que o corpo está com sobrepeso e do porquê o corpo está com obesidade. O sobrepeso e a obesidade é o acúmulo de gordura, é o subproduto do que você ingeriu, não conseguiu ser queimado, tem que ser estocado de alguma forma, é estocado em forma de gordura. Tá? Então o corpo que está com sobrepeso e obesidade é um corpo que se alimentou demais, às vezes por anos. Então nós vamos andar na contramão disso. Nós vamos dar os alimentos para as pessoas que elas precisam. O conceito de superávit e déficit calórico. A pessoa vai ter um déficit calórico, é obrigada a queimar gordura, a tão amaldiçoada gordura que as pessoas querem perder, queimar essa gordura, tá? para que se mantenha a energia do corpo, para que se mantenha as fontes calóricas do corpo e a pessoa emagrece. Tá? Então nós comemos o que o corpo precisa. Uma vez que eu sigo dieta há 11 anos e tenho a minha saúde completamente perfeita, exames laboratoriais mostram isso, e eu faço dieta há 11 anos. Então, um corpo saudável é construído ao longo de um certo tempo e você não precisa comer uma infinidade de alimentos, um monte de coisas industrializadas para se manter saudável, tá? Lembrando que a obesidade e o diabetes é sempre um fator de risco para inúmeras doenças, tá? Inclusive para a imunidade. Então a obesidade e o diabetes são sempre dois fatores que vão abaixar a imunidade das pessoas, tá? E aí você tem que reverter isso através de uma nova inserção, de um novo programa, de um novo método, de um novo estilo de vida. Legal, eu vou falar disso também, que uma das coisas que me despertou uma atenção para a necessidade de emagrecer foi justamente essa situação que nós estamos vivendo do coronavírus, que ele acabou se mostrando muito mais letal para quem é diabético e hipertenso, que eu sei que tem relação uma coisa com outra. E geralmente a diabetes e hipertensão também vem acompanhado da obesidade e realmente assim, do grupo de risco, esse eu acho que é o maior, pelo menos é o que mais está sendo noticiado dos casos de morte, são pessoas que têm essa característica clínica. Então pessoalmente hoje eu passei por alguns exames, eu fiz alguns exames, não é todo mundo que faz, não é necessário para o programa, né? Mas eu quis fazer por preocupação com a minha saúde e também pelo que eu percebi de que eu estando saudável, isso falando na questão de peso mesmo, eu teria menos risco para minha saúde nessa fase, mas lembrando que existem muitas outras doenças aí que a gente fica suscetível e também podem se agravar num corpo não saudável, né? Então, assim, foi uma preocupação que também me despertou interesse, que eu acho interessante. Eu tinha essa dúvida, falava assim, quem come mais está mais saudável. Eu me sentia gordinho, ainda sou, né? Mas eu me sentia um pouco menos vulnerável do que uma pessoa que comia pouco, comia o necessário, como você, por exemplo, que é meu irmão, que a gente convive. E agora, na minha mente, isso ficou mais claro. Agora eu consigo compreender que eu não estou saudável. Quem está saudável é você, que fornece ao corpo o que ele precisa, né? E é o que a gente busca no programa FAST 30. Bom, a outra pergunta que eu quero fazer é com relação à continuidade. Porque assim, eu sou seu irmão, eu sei do seu trabalho e você vive uma realidade que eu diria que ela é bem difícil para uma pessoa normal, uma pessoa fora desse mundo, que seria se manter 100% do tempo, por anos, numa alimentação balanceada, uma atividade física. Então eu sou sedentário, eu acho que eu não vou conseguir segurar isso por anos e anos e anos. Então eu queria saber como é que funciona a continuidade. Então a minha expectativa nesse programa é perder no mínimo 7 quilos, que é a promessa do nosso programa, né? E eu vou perder com certeza, porque eu também conheço o meu corpo já. E depois eu não sei como vai ser.
essas pessoas como eu, que são normais, que gostam de comer porcaria, elas voltam ao normal, engordam rapidamente? Existe algum processo depois de aprendizado? Como funciona? Fala o que você tem de experiência. Ótima pergunta. Eu vou responder um pouco antes, eu vou responder a pergunta anterior, depois já volto nessa. Com relação ao Covid-19, tá? Vários artigos científicos publicados recentemente em vários jornais mostram que 80% de quem faleceu sofria de obesidade. Então, a obesidade é sempre um fator de risco, abaixando a imunidade das pessoas. Tá? Ainda falando um pouco sobre os exames que você realizou, eu acho isso maravilhoso, a pessoa ter esses exames, a pessoa fazer esses exames, planilhar, catalogar a sua saúde antes e depois, que é o que nós estamos fazendo com você, nesse quesito aí da insulina, de ter a insulina, de achar a insulina, achar a glicemia, achar o índice de IOMA. Nós somos irmãos, temos mais ou menos a mesma altura e temos mais ou menos o mesmo peso. Tá? Você tem 106 quilos, hoje eu tenho 104 quilos. Então o que muda é a nossa composição corporal. Quanto de gordura você tem acumulada, quanto de gordura eu tenho acumulado, o quanto o seu físico é desenvolvido em forma de músculos, enquanto o meu físico é desenvolvido em formas de músculos. Então são corpos com uma genética quase igual, com uma altura quase igual, e composto de uma forma totalmente diferente. É nisso que nós vamos se apegar também. Composição corporal, circunferência de cintura, circunferência de abdômen. Então, isso é muito importante. O programa Fast 30 é um programa rápido e poderoso. Então, a pessoa tem que estar engajada em mudar, em conquistar essa perda de 7 quilos em 30 dias. Ela tem que estar engajada nisso. Nem tudo o que essas pessoas estão fazendo e farão durante os 30 dias poderá ser levado para a vida. Tem situações, tem condições que fica difícil levar para a vida para uma pessoa que não é atleta ou que não vive disso. Tá? Então, o que nós pregamos, o que nós tentamos ensinar com o Fast 30, um novo estilo de vida, é pegar informações, pegar realidades que estão sendo vividas e que essas realidades sejam inseridas para sempre, que a pessoa leve isso para a sua vida. Então, André, eu não posso comer mais pizza? Eu não posso comer mais o brigadeiro que minha mãe faz? Pode, você pode colocar isso na sua refeição, desde que ela esteja totalmente programada para aquilo. Tá? Presencialmente, aqui com os alunos que eu acompanho, todos têm 1, 2 refeições, semanal, quinzenal, mensal, livre. Então as pessoas, elas não precisam se despedir dos alimentos que as engordaram. Esses alimentos irão voltar depois do Fast 30, mas num novo contexto, numa nova programação elaborada para ela, para que isso mate o desejo dela de comer, a vontade de comer esses alimentos, e que esses alimentos não as engordem ou que não atrapalhem ou a continuação da evolução. É possível você comer 1, 2 vezes por semana uma pizza e continuar emagrecendo, desde que o contexto dos 7 dias esteja muito bem elaborado e feito para a pessoa. Então, a grande maioria, essas 1.400 pessoas que já passaram por mim, todas comeram, todos passaram por um período adaptativo e logo depois inseriram os alimentos, os venenos que as engordaram, foi inserido de novo e elas convivem com isso, convivem com esses alimentos num corpo magro. É possível. Agora, outra dúvida também, não é nem dúvida, eu já sei dessa característica porque eu sou seu irmão, mas eu gostaria que isso também fosse amplamente divulgado. Você não é médico, você tem um programa de treinamento, de emagrecimento, mas eu sei que como efeito colateral, vamos chamar desse programa, é a recuperação da saúde das pessoas que estão deficientes, né, que têm algum tipo de problema. Fala mais um pouquinho sobre isso, do que é mais recorrente entre os participantes e o que é antes, o que acontece depois com a saúde, com os hipertensos, enfim. Você sabe melhor do que eu aí as características. Eu gosto muito que seja no presencial, eu sempre peço isso, que a pessoa me traga uma gama de exames laboratoriais,
Nós lemos esses exames juntos, esses exames são guardados para que sejam repetidos depois de 6 meses, 1 ano, e a pessoa consiga observar em números a recuperação da saúde. A saúde sempre dá para ser vista em marcadores de saúde, que são os exames laboratoriais. Sempre dá para ver. Então eu gosto de mostrar para as pessoas isso. A obesidade e o sobrepeso sempre trazem para as pessoas o pré-diabetes, que é uma glicemia no sangue muito alta, e a hipertensão, que é a pressão arterial elevada. Essas duas comorbidades sempre andam juntas. Essas duas, eu não chamaria de doença, chamaria de condição, sempre andam juntas. Tá? Já foi debatido em outros vídeos no nosso canal sobre insulina, sobre glicemia, sobre índice de IOMA, sobre esses exames que nos mostram com muita clareza aonde que está a pessoa em relação ao pré-diabetes e ao diabetes tipo 2. Mostra com clareza. Então, as comorbidades são o diabetes, o pré-diabetes e a hipertensão arterial. Quando engajada em um programa de atividade física e um programa de dieta, essas pessoas começam a recuperar saúde. Os níveis de insulina caem, os níveis de glicose no sangue caem e a pressão arterial tende a ficar o normal, que hoje seria 12/8, 120/80. Então, tudo começa a entrar no seu lugar. Tá? Não é concebível que uma pessoa tenha que viver doente para o resto da vida se ela está realmente motivada em mudar o seu estilo de vida e recuperar a sua saúde. Quando a pessoa não quer, então sim, esses males a acompanharão para o resto da vida. Mas quando a pessoa quer, isso é totalmente reversível, a pessoa consegue melhorar muito a sua saúde e a sua qualidade de vida. Ainda falando um pouco da insulina, a insulina ela é um pouco fácil de você sentir quando ela cai, porque o indivíduo passa a não ter fome mais, aquela fome, aquele desejo de 3 em 3 horas de comer, aquele negócio de almocei 3 horas da tarde e preciso comer uma bolacha porque eu estou furado de fome. Com a insulina, conforme a insulina cai, esse ponteirinho da insulina cai, a pessoa começa a não ter mais fome, e isso é um dos indicativos, o que acaba levando a pessoa acaba entrando meio que sem querer no conceito do jejum intermitente, que foi amplamente discutido em 2016, chegando o seu pesquisador a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina daquele ano. Legal, eu vou falar agora de algumas coisas que me impressionaram, que eu achei interessante em conversas com você diretamente, e uma delas é justamente falando disso, é de que as pessoas que geralmente estão com diabetes, hipertensas, elas estão, na verdade, causando essa doença nelas mesmas, com o tipo de vida que está levando, com a vida sedentária. Então, assim, a maioria das pessoas, o que eu racionalmente pensei depois de ter esse contato, foi que as pessoas que se julgam doentes, eu estou doente, eu tenho diabetes, na verdade elas estão plantando a doença nela mesmo com esse hábito ruim de alimentação, esse hábito ruim de atividade física, e isso foi uma das coisas que me impressionou bastante, de ver que a gente é capaz de maltratar o nosso corpo, causar doenças no nosso corpo pelo prazer de se alimentar. E linkado também a isso, uma coisa que hoje nós conversamos e que me deixou impressionado, eu até gostaria que você falasse, porque de repente pode acontecer com alguém, crise de abstinência de açúcar, das pessoas terem uma crise de abstinência como se fosse droga no começo do programa, das pessoas que já te procuraram com isso daí. Explica melhor, porque eu fiquei impressionado mesmo. Sim, então as pessoas foram inserindo ao longo de anos muito açúcar, muito carboidrato na sua dieta e deixando de lado as proteínas tão importantes, os vegetais, os legumes tão importantes na nossa dieta. Foram deixando de lado e foram incluindo mais açúcares. Está bem também descrito na ciência, isso daí tem várias pesquisas mostrando, vários artigos mostrando que o açúcar para o cérebro é mais viciante que a cocaína. Então tem estudo com ratos, enfim, tem inúmeros estudos mostrando isso. Quando a pessoa está dependente de açúcar, é como se ela estivesse mais viciado do que um viciado em cocaína. Ela sentirá nos primeiros dias
Sintomas de abstinência. O que é abstinência? O programa que eu estou fazendo está me fazendo mal? Ou essa nova realidade de vida está me fazendo mal? Não. O seu cérebro quer o prazer químico da droga açúcar. Tá? Açúcar não é alimento, açúcar é droga. Ele quer esse prazer químico e gera algumas sensações no corpo, de tremor, de diarreia, de vômitos, de sudoreses, de dor de cabeça, enfim, tonturas. Todos esses efeitos somados é o seu cérebro falando assim: ei, devolve para mim o que você me deu todo esse tempo. Eu quero sentir o prazer químico da droga novamente. Devolva para mim isso aí. Então é normal a síndrome de abstinência glicídica, falta de açúcar. Essa abstinência normalmente perdura aí de 7 a 15 dias. Depois disso o corpo começa, ele é obrigado a viver uma nova realidade e você já está, entre aspas, livre do seu vício. Eu sei que esse sintoma, né, vamos dizer, extremo, não é para todo mundo, não é o meu caso, garanto que eu não vou sentir, porque eu acho que eu não estou num grau também de obesidade, de dependência tão grande, embora o açúcar faça parte amplamente da minha dieta, fazia, né, até ontem, hoje eu estou no programa, mas eu achei bem interessante da gente mensurar que o açúcar, na verdade, também nos faz criar dependência, né? Não é uma coisa que eu escolho. Quando eu acho que eu estou escolhendo o alimento, na verdade, é o meu corpo já pedindo, como um viciado mesmo, como um viciado em droga. Então achei bem interessante. E tive também outro insight, vamos dizer, sobre isso, que foi o meu café. Eu sempre gostei muito de café e o café faz parte, né, do nosso programa, a gente pode tomar ele. E eu sempre tomei café adoçado, bastante inclusive, era o sabor para mim que eu mais gostava. E hoje eu tomei um impacto, porque no meu primeiro café de manhã eu não tinha sequer o adoçante que faz parte do programa, e eu tomei o café sem açúcar nenhum. E durante esse período de manhã até agora eu tomei outros e agora estou sentindo que talvez eu nem precise do açúcar. Lógico, falar que tá gostoso igual antes, não tá, mas já não tá ruim que nem foi o da manhã, entendeu? Então assim, a gente acaba deturpando alguns alimentos. Sim. Só pelo prazer de sentir o açúcar. E café não é açúcar, café é café, né? Isso que eu percebi já. Então assim, eu gosto de pensar no que está acontecendo. Eu não sou um tipo de pessoa que vai e segue um programa para chegar a um resultado como se fosse um boi no rebanho. Eu vou lá, faço o que manda. Eu quero entender, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero, pensar da maneira mais racional possível do que era e o que está se tornando agora os meus hábitos. Então eu vou te deixar uma pergunta que pode ser a pergunta de todas as pessoas. Será que realmente você gosta de café? Ou você gosta do açúcar? Ou o cafezinho da manhã, o cafezinho depois do almoço, e esse café que você toma à tarde, você só está abastecendo o seu vício de açúcar e na verdade você não gosta de café, que é um alimento amargo, que é um componente amargo. Será que realmente as pessoas gostam de café? Ou será que as pessoas gostam de açúcar e de uma forma velada consomem esse açúcar no nosso café? Então, muita gente gasta muito dinheiro para ficar doente, para comer e ficar doente. Muita gente, de novo eu repito, gasta muito dinheiro com comidas industrializadas, alimentos industrializados, para comer esse alimento, ficar doente e ficar aí. A gente está falando de saúde, mas também tem a questão da autoestima, que acaba afetando as pessoas, levando as pessoas à depressão, enfim, da não aceitação com a forma física em que estão. Isso é sensacional, a gente relacionar o alimento que a gente acha que gosta com talvez mesmo o açúcar. E eu percebi que eu posso conhecer um outro lado das coisas hoje, tomando café sem açúcar, sentindo o paladar realmente de um café. E outra coisa que também eu quero esclarecer, porque eu sou o melhor exemplo disso, é que minha vida, pelo estilo de vida que eu tenho, pelo que eu gosto de viver, minha vida é sempre moldada no fast food, na comida pronta, não só na industrializada, mas eu sou o tipo de pessoa que pouco
pouco cozinho em casa, eu vou ao restaurante, eu compro comida fora, e aí uma preocupação que entra para as pessoas é a parte financeira. E embora nesse momento não é a minha preocupação nesse programa, eu acho legal citar. Hoje eu fui fazer a compra do alimento que eu iria consumir hoje dentro do programa, e não era o caso, mas eu fiz o cálculo que se eu consumisse filé mignon, a carne mais nobre que nós temos dentro do programa, de todas as minhas refeições do dia, ele ia custar menos do que eu pagaria num Marmitex de comida, que eu estava mais do que acostumado. Então, assim, eu notei que eu participando do programa, o investimento que eu fiz, né, mais o que eu vou ter que gastar, lógico, adaptando a minha alimentação, praticamente vai somar o que eu gastava em fast food, em comida pronta. E esse realmente era o meu hábito. Eu cheguei ao ponto de que eu falo, não compensa eu cozinhar em casa. E aí eu justificava para mim mesmo de comer fora e comer mal, né? Essa é a verdade. Sim. Não que também o alimento dentro de casa seja bom, né? Não, claro, cada alimento é um alimento diferente, é uma história diferente. Mas assim, a parte financeira eu achei interessante, porque custa extremamente barato comer bem. Comer de verdade, custa muito barato. E a gente nem se dá conta disso, é uma preocupação. Então, assim, eu entrei no programa. Basicamente tive que adquirir uma balança de banheiro, paguei super barato, um termômetro. Tô gastando bem menos, né? A partir de hoje eu passei a gastar muito menos com a comida saudável, e não tenho que investir mais nada para resgatar minha saúde. Isso que eu achei sensacional. De uma forma simples, falando para você, que também é dúvida de todo mundo: comer correto custa pouco, comer porcaria custa caro. Tá? Então, assim, nossa, por que esse conceito de se alimentar bem não é amplamente divulgado e não é amplamente mostrado para a população? Porque fere os interesses econômicos da indústria. Tá? Então, hoje você está comendo comida de verdade, você está deixando os industrializados de lado. Então a indústria, pelo menos nos próximos 30 dias de Fast 30, ela não vai ter o seu dinheiro. Você não está gastando o seu dinheiro com a indústria. Hoje você está gastando menos dinheiro para comer de verdade. Tá? Então, assim, o fast food realmente é mais rápido. Você pega uma pizza, você pega qualquer outro tipo de alimento. Tá? Mas o quanto isso é nocivo à sua saúde? Pode ser mais rápido, pode ser talvez o mesmo preço ou mais barato, enfim. Mas, e a sua saúde? Voltamos de novo naquela história da insulina. Quanto mais pão você come, mais pão você quer comer. Quanto mais doce você come, mais doce você quer comer. Quanto mais bolacha recheada você come, mais você quer comer. Isso que se deve à insulina aumentando. Tá? Então você entra numa bola de neve que não tem fim. Você come e cada vez come mais, e cada vez que você come mais, você gasta mais. Então, isso daí remete ao começo da nossa conversa. Você está gastando muito dinheiro para acabar com a sua saúde e ficar com sobrepeso. Quantas vezes isso aconteceu com você? Eu tenho certeza que aconteceu com as demais pessoas, de você comer aquele alimento e falar assim, nossa, eu nem sei por que eu comi isso daqui. Eu nem estava com tanta vontade de comer isso aqui. Nem sei por que eu comi esse bolo inteiro. Isso é aquela compulsividade da insulina que te faz comer e comer e comer cada vez mais. Isso aí precisa ser rompido nas pessoas. As pessoas precisam comer de forma correta. Quando a insulina abaixa, essas refeições de forma correta se tornam muito pequenas. Então, é muito comum a gente passar o dia com pouquíssimas refeições, com pouco alimento, só o que nos vai deixar com a estética legal, magros e saudáveis. Agora eu vou também ser honesto, acho que você pode talvez dar mais alguma informação sobre isso. É que eu já passei muitas vezes pela academia, pela clínica, eu nunca fui fiel a nenhum tipo de programa de treinamento que você estava desenvolvendo, porque eu não me sentia preparado para assumir esse compromisso, mas eu frequentava, pegava dicas, adaptava, vamos dizer, um pouco do seu conhecimento com a minha realidade para tentar melhorar um pouquinho. Não funcionou, né? Isso é verdade, não funcionou.
Mas assim, o programa FES 30, o que mais me motivou foi participar do grupo dessas 80 pessoas e ver o quanto que essas pessoas estão motivadas, essas pessoas estão determinadas e prontas para se ajudar, se motivar, sabe? É uma coisa muito, muito louca assim, que aconteceu nesse grupo, que foi uma energia que um joga pro outro a ponto de todo mundo remar junto. E uma coisa que eu não conheci dentro do físico. Por quê? Porque o horário, principalmente que eu frequentava a clínica, era um horário de menor fluxo de pessoas, porque minha vida ela é diferente. Ou, por exemplo, o horário da noite, que é o final da tarde e noite, né, que é o horário que o pessoal mais gosta de praticar atividades e vir presencialmente à clínica, é o horário que eu estou indo trabalhar. Então, assim, eu tinha um horário diferenciado e eu não sentia essa motivação no físico, estando com as pessoas que eu estou sentindo vindo desse grupo. Então, assim, se tiver alguma informação adicional quanto a isso, acho legal também passar. Eu sempre falo isso, eu sempre uso esse exemplo. Se você remar sozinho, você sentirá grande dificuldade. Se tiverem 80 pessoas no seu barco remando junto com você, vocês vão chegar muito mais longe e de uma forma muito mais fácil. Então o grupo, dentro desse nosso grupo, dessa nossa comunidade, tem as pessoas que são membros da minha equipe, que uns ajudam aos outros. Quando você pensa em fraquejar, o outro te estende a mão e caminha junto com você. É muito importante esse conceito de grupo, é muito importante esse conceito de pessoas ajudarem pessoas. Muitas pessoas relatam para mim, que estão no programa agora, que já fizeram parte do presencial, que esse grupo online, que essa comunidade, elas se sentem muito mais assistidas, amparadas e cuidadas do que quando presencial aqui em nossa clínica de treinamento. Então, justamente ele foi formatado para isso, para que houvesse uma comunidade e houvesse um acompanhamento, e às vezes você posta na comunidade uma dúvida, o seu parceiro mais experiente já ajuda você, muitas vezes antes de eu conseguir ler ou da minha equipe conseguir ler, de pronto essa dúvida é sanada. Então isso é o efeito da comunidade, é muito interessante isso. A gente também tem nessa comunidade a vantagem de quando há dúvidas, eu sempre gosto também de fazer uma live nesse grupo e tirar dúvidas. Isso aconteceu ontem à noite. Ontem à noite foi um dia de uma programação diferenciada, onde todo mundo ficou sem saber o que fazer, estranhando a nova programação. Ontem, no começo da noite, nós fizemos uma live. Durante 1 hora eu expliquei, eu tirei dúvidas, então a pessoa tem esse contato comigo para que se sinta amparada e não jogada. Comecei a fazer um programa de emagrecimento, paguei por esse programa de emagrecimento e agora estou aí. Ou eu tenho que ler um papel, eu tenho que assistir um vídeo e não sei o que fazer. Se eu tiver uma dúvida, se eu posso usar o adoçante Stevia ou se eu posso usar o adoçante ciclamato, se isso pode ou se não pode. No nosso grupo nós temos esse cuidado, essa orientação e esse zelo durante todo o dia. Legal, isso também é bom de se citar de como que está funcionando essa programação. Então eu vou falar particularmente que eu já recebi e você pode complementar alguma informação. Nós recebemos um cardápio para uma semana, dizendo o que será a nossa alimentação, para a gente ter um preparo, né, comprar esses alimentos. Diariamente a gente recebe um vídeo explicando como vai ser essa alimentação, um vídeo padrão da turma toda, um vídeo também orientando sobre atividade física. E o que eu achei sensacional é que, por exemplo, ontem foi um dia super estranho mesmo. Vou narrar um pouquinho para que seja fácil de compreender. Uma alimentação totalmente fora do padrão, que as pessoas não estavam preparadas, as pessoas terminaram o dia um pouco assim, desanimadas com essa alimentação. Não que ela seja ruim, mas ela é tão diferente que assustou todo mundo. Aí ontem eu vi o pessoal indo embora, não vi nem indo embora, na verdade aconteceu outra coisa na programação que foi legal, que foi essa live. As pessoas já estavam assim, se perguntando, mas o que está acontecendo? Por quê? Aí de repente, uma live... Energia baixa. Aí uma live apareceu pra gente de surpresa dentro da comunidade fechada. E eu estava online na hora, eu abri. E aí veio uma explicação
já sobre o que tinha sido. E aí todo mundo ficou naquela, poxa, foi um sacrifício? Entendi. Hoje de manhã deu um estouro naquele grupo. Hoje de manhã nós pudemos notar os efeitos daquela programação, que foi o pico mais baixo do peso de todo mundo. E assim, as pessoas acordaram com uma energia acima do que estava antes. Então isso que é legal, como foi formatado esse programa. Então assim, se você puder falar, as pessoas recebem então o vídeo, põe a mesa, porque eu também sou muito novo nisso, pode ser que tenha uma coisa que eu não sei. Dentro do programa Fast 30, ela recebe uma programação de dieta semanal, com horários, quantidades, tudo especificado. A programação recebe todo mundo. Todos os dias pela manhã, essas pessoas recebem um vídeo de mais ou menos entre 3 e 5 minutos, eu falando nesse vídeo, explicando o que será o dia, como proceder o dia, como se alimentar no dia, como fazer atividade física do dia. Então, esse vídeo todas as manhãs é postado na nossa comunidade para que as pessoas se orientem e, o que vai ser hoje, como é que vai acontecer no meu dia. Até às 10 horas, até às 22 horas do dia anterior, as pessoas recebem a programação de atividade física. Então, o que elas farão hoje de atividade física, elas receberam até às 10 horas da noite de ontem, para elas poderem se programar. Tem pessoas que gostam de fazer atividade física logo às 6 horas da manhã. Ontem foi um dia estranho, ontem foi um dia diferente, a programação ontem era diferente alimentar, não tinha atividade física, não era ninguém obrigado a fazer a caminhada, não era opcional, eles receberam isso como opcional. Algumas pessoas fizeram, outras não fizeram, a grande maioria aí ficou mais tranquilo e não fez. Então, era opcional. Isso gerou uma baixa de energia nas pessoas, a vibração dessas pessoas caiu. Ontem à noite, estrategicamente, eu fiz uma live para explicar o dia e falei para eles: aguardem amanhã para vocês verem a mágica do emagrecimento. Então, hoje cedo realmente explodiu o ânimo e a energia dessas pessoas, tendo casos de mulher que de ontem para hoje visualizou 1,8 kg a menos na sua balança. Então, 1,8 kg a menos num dia que ela não fez atividade física, num dia que foi uma alimentação mais diferente e mais confusa. Então, isso animou, começamos estrategicamente a semana com a moral lá em cima. Isso é estrategicamente pensado previamente dentro do programa para que aconteça. Então, tudo acontece meio que de surpresa para as pessoas, e esse é o grande viés do nosso trabalho, que é programar antes e as pessoas irem realizando um dia por vez, subindo um degrau por vez, e irem se animando e se encantando com o nosso programa. E é isso que interessa. Não adianta as pessoas estarem engajadas em programas sofríveis, em programas que causem dor. Tem dor, tem suor, tem lágrima, mas tem que ser também recompensado com resultado. Todo o meu trabalho ao longo desses anos foi sempre embasado, foi sempre construído em cima de resultado. Estou em busca, a minha missão com as pessoas é trazer resultados para elas e não fazerem elas perderem o bem maior que elas têm, que é tempo. Tá? As pessoas às vezes perdem tempo com dieta, tempo com atividade física e não chegam em lugar nenhum. Então, meu trabalho é baseado em resultado e é isso que essas pessoas vêm colhendo aí no nosso Fast 30. Então, basicamente, o que eu recebi, hoje eu tenho um cardápio que me fala quais alimentos eu vou consumir durante uma programação, mas não fala como. Eu recebo de manhã o vídeo orientativo para saber aí como eu vou executar aquele cardápio que está exposto e também as variações que podem ocorrer dentro dele. No dia anterior eu recebo a atividade física e, melhor ainda, de repente, quando as coisas começam a ficar estranhas como ficou ontem, a gente recebe uma explicação teórica, muitas vezes com muito conhecimento, e melhor ainda, a gente acorda com o resultado daquilo que foi proposto.
Então eu acho essa característica legal. Basicamente eu já pesquisei e tive contato com pessoas que pesquisaram e executaram algumas outras dietas que era realmente aquela receita de bolo. Joga na mesa, faça isso. Se você não fizer também, o azar é o seu, porque não vai ter resultado. Mas se você fizer, dá resultado. O difícil é fazer com que a pessoa faça, principalmente quando as coisas ficam estranhas. Quando a gente começa a colocar aqueles conceitos à frente, o conceito da vovó que nós citamos. Então, assim, é o que eu achei também sensacional. E eu vou usar um pouquinho também desse vídeo aqui para fazer o marketing, lógico. Eu estou fazendo parte da criação do site do programa Fast 30. Eu estou formatando aquele site. Eu estou inserindo o conteúdo daquele site. E hoje nós colhemos alguns depoimentos dos alunos, porque nós acreditamos, eu falo nós agora porque eu faço parte da equipe de desenvolvimento disso, embora seja também um aluno do programa, mas nós acreditamos que com a ajuda de quem está participando, com as informações, nós possamos expandir essa missão de ajudar os outros. Então é uma coisa que vai muito além da parte econômica, da parte financeira. E nós colhemos hoje depoimentos que são lotados de energia das pessoas com os resultados de 6 dias de programa, tá? E eu achei isso fenomenal. Então, assim, eu quero divulgar o site www.fast30.com.br. Daqui a pouco eu vou lá inserir no site os depoimentos colhidos em vídeo, em print de conversa, em todo mundo que autorizou a gente a utilizar esse conteúdo, para que motive mais pessoas a praticarem esse estilo de vida saudável, participarem do programa. E isso tem sido algo muito, muito legal, que é realmente expandir a missão. Porque eu acho que assim, quando a gente faz uma coisa só pelo aspecto financeiro, tem um resultado. Quando a gente leva uma missão adiante, é outro resultado. A parte financeira acaba sendo só uma consequência e ela não é o principal. Então, assim, é muito legal, muito interessante essa forma de você lidar com isso. Inclusive, os inúmeros alunos que procuram você, não participam imediatamente, porque o físico também custava muito mais caro, acabava saindo muito mais caro, nem todo mundo tem condição, mas as pessoas que te procuravam, te acompanhavam às vezes por 1 ano, 2 anos, para depois falar, agora eu vim e vou fazer. E eu tenho algumas pessoas dessas que estão hoje no Fast 30, que acabou ficando mais viável financeiramente, e que também te deu a possibilidade de expandir a missão de levar a saúde às pessoas. Então, assim, eu quis citar isso porque é uma parte realmente importante, isso eu estou vivenciando dos dois lados, como aluno, como também coprodutor, vamos dizer, dessa parte de internet. E eu acho bem interessante que essa missão seja expandida. Então, quem me conhece já há um certo tempo, quem já esteve comigo presencial aqui, sabe que, acima de tudo, eu encaro esse meu trabalho como uma missão, eu encaro realmente como um compromisso que eu tenho que ter, e a parte financeira realmente fica secundário quando nós fazemos aquilo que gostamos. Então, esse trabalho, devolver saúde, e mais do que isso, devolver autoestima, fazer com que as pessoas se aceitem novamente, que as pessoas entrem de novo naquela roupa que há tanto tempo estava guardada. Então, isso daí é o meu maior combustível. Esses depoimentos, esses prints de conversa, esses relatos são, para mim, o meu maior combustível para continuar cada vez mais em frente nesse trabalho. Então, é muito importante para mim o resultado, tanto que eu pessoalmente acompanho as 80 pessoas diariamente, 2 vezes ao dia. Eu colho todas as informações que me são mandadas, transfiro elas a uma planilha de acompanhamento. Eu mesmo faço pessoalmente, para que eu possa entender, vivenciar e me alimentar e me nutrir da energia dessas pessoas. Muito legal.
Bom, eu acho que a gente conseguiu esclarecer a maior parte das dúvidas gerais. Eu acho muito saudável essa formatação de conteúdo, vamos dizer, para que as pessoas comecem a entender o que vem por trás disso, porque há um preconceito gigante quanto a receitas de dietas de emagrecimento, programas, atividades físicas, porque geralmente não dão resultado, por N motivos, né? Não pela própria eficácia, mas até a própria motivação da pessoa, enfim. Então, assim, é um assunto que está bastante deteriorado, porque as pessoas já não acreditam mais que é possível tanto resultado em tão pouco tempo. Então, eu achei uma formatação legal, faço parte hoje do programa e da equipe, me coloco à disposição das pessoas que tiverem mais dúvidas, mandar essas dúvidas, eu questiono, eu gravo, nós fizemos isso aqui de uma forma espontânea, ou seja, nós não temos nenhum tipo de roteiro, não pesquisei antes para perguntar, estou usando as dúvidas de iniciante, ele também não sabia antes, né, as perguntas que eu iria fazer, porque eu quis apresentar realmente as minhas dúvidas, porque eu acho que as minhas também são a da maioria das pessoas, e a gente pode seguir essa formatação com todas as dúvidas que eu ainda terei participando do programa e com as dúvidas que talvez as pessoas terão, que nós vamos abordar também. E também estou gravando a partir de hoje uma espécie de um videolog, ou seja, eu estou gravando diariamente as minhas sensações, os meus progressos, as minhas atividades sendo realizadas, e depois a minha ideia é, quando tiver um período, né, que mostre algum resultado, juntar isso daí, disponibilizar também, pelo fato de eu estar mais próximo, de eu ter essa facilidade de diariamente gravar. Então eu vou documentar minha própria evolução, porque eu acho que eu sou um caso clássico do sobrepeso que vem acontecendo com a maioria da população. O fator que mais me incomodava era justamente as roupas. Eu não sou muito vaidoso, não ligo, mas me incomoda ainda muito eu não servir mais em camiseta G. Estou usando camisetas GG e algumas, dependendo da marca, do formato, ainda ficam incomodativas. Então, assim, colocar aquela camiseta que eu gostava muito e aparecer lá a minha barriga, a parte do peito que eu tenho bastante desenvolvido e acaba aparecendo muito como uma mama feminina, isso é horrível. Então, assim, essa parte de servir nas minhas roupas, eu acho interessante. Todas as minhas roupas favoritas tamanho G estão guardadas há mais de um ano na expectativa de eu voltar a usar elas. E pode ter certeza que no final desses 30 dias eu vou aparecer e vou citar que eu usei uma dessas roupas que fazia mais de ano que eu não usava, por eu ter retomado, pelo menos parcialmente, não sei se eu vou conseguir totalmente, mas parcialmente, ao meu peso ideal, ao meu peso saudável. Então, ótimo, eu faço questão que você retorne e deixe o seu depoimento falando assim, realmente eu entrei na roupa que não me servia há tanto tempo. Na live de ontem, uma das pessoas lá durante a live falou assim, caramba, eu entrei numa saia de quando eu tinha 15 anos de idade, então às vezes parece ser surreal isso daí, mas é possível. Então, eu gosto de buscar o impossível, eu gosto de levar a pessoa até onde nem mesmo ela acredita que possa chegar. Isso é muito importante, essa recuperação de autoestima, colocar uma roupa e se sentir bem nela, sentir que vestiu como uma luva. Ao leigo parece surreal, que em 6 dias de programa a pessoa atinja esse objetivo. Eu tinha minhas dúvidas quanto à promessa dos 7 quilos em 30 dias e agora não tenho dúvida nenhuma e acho uma meta fácil. Para a média das pessoas vai ser uma meta muito fácil de se atingir, que é o mínimo que o programa realmente propõe. Então isso é bem legal. Então a gente se vê na próxima entrevista. Com certeza, estaremos juntos.